Fala galera, tudo certo? Marcelo aqui e bem-vindos ao canal Mais um Cine. Hoje estamos aqui para falar do novo filme do Nolan, A Odisseia. O filme estava sendo muito aguardado, uma por ser filme do Nolan, né, que todo mundo espera um filme novo desse cara, e outra porque é um filme que tem, o livro em si tem muita fantasia e a galera estava em dúvida se ele ia trabalhar essa fantasia ou não, porque Nolan já é conhecido por ser um diretor mais pé no chão, mais sério, é o criador da fase dos heróis sérios, assim, né? Why so serious? E a galera tava muito nessa se ele ia trabalhar ou não. Veio o primeiro trailer, já revelou que realmente ele ia ter elementos fantasiosos no filme. Então, será que ele conseguiu executar isso bem? Prepare sua pipoca e vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para a nossa comunidade crescer mais e mais. Bom, para quem não sabe, Odisseia é a adaptação de um livro que tem o mesmo nome, que narra a jornada de Ulisses retornando à sua terra natal. Na história, Ulisses é interpretado por Matt Damon, que vai à investida a Troia, né? O personagem do Ulisses, e ele é dado como desaparecido porque não se tem mais notícias dele, né? Não se sabe se ele está vivo em algum lugar ou se ele foi morto em guerra. E quando ele foi para sua jornada para Troia, ele deixou em casa sua esposa Penélope, que é interpretada por Anne Hathaway, e seu filho Telêmaco, que é interpretado por Tom Holland. Sim, o Miranha. Como Ulisses faz muito tempo que saiu para investir de Troia e deixou Ítaca sem rei, e ninguém sabe o paradeiro dele, o palácio está lotado de pretendentes, e um deles é Antinous, interpretado por Robert Pattinson. E a Penélope ali, ela tá dando aquela enroladinha porque ela tem esperanças que Ulisses vai retornar para casa. E Telêmaco também, ele acredita que o pai dele está vivo, então ele vai em busca de saber o paradeiro do pai dele. Então começa a jornada do Telêmaco descobrir o que aconteceu com o pai dele. Meu pai está voltando para casa. Está trazendo vingança? Já vou comentar aqui que eu não li o livro, mas eu conheço a história, conheço ela por cima, não sei os pormenores, mas eu sabia o que acontecia na história em si. Então, eu não vou conseguir comparar com a obra literária, mas quando eu estava assistindo o filme, na minha memória vinha um pouco de Troia, que eu conheço a história, né, vi os filmes, e ajudou a preencher algumas lacunas ali. Então, eu consegui trazer essa referência de outro filme para Odisseia para ajudar na história, porque ele conta a história de Troia também ali, é importante no filme da Odisseia. E eu vi que muita gente estava reclamando sobre a veracidade da obra com o livro. Assim, tem gente que é muito fanática e acha que o livro tem que estar 100% na tela, mas o nome já diz adaptação. Então é uma adaptação do livro, não vai ser fielmente igual. Ele às vezes vai ter que tirar um personagem ou outro, diminuir algumas tramas ou o background de alguns personagens que ele acha que não vai agregar tanto no filme. Assim, se não for algo que vai comprometer muito o filme ou a história, não vai mudar totalmente ali a história, tudo bem a pessoa fazer essa adaptação. Mas a galera também quer que esteja 100% que está no livro, que é o Ctrl-C, Ctrl-V. Pô, se quer um Ctrl-C, Ctrl-V, vai ler o livro, né? No cinema nem tudo dá para ser adaptável. Então ele tem que trazer o filme também para a grande massa. Ele não pode fazer o filme só para quem é o leitor do livro ali, quem é fã daquele livro. Dou exemplo como o Duna de Denis Villeneuve, porque ele dá uma adaptada boa nos livros de Duna. Então ele tira algumas coisas que ele não quer adaptar ali, que ele quer focar no Paul Atreides e tem que trazer também para a grande massa, porque Duna é um livro meio complicado de ler, não é todo mundo que consegue ler todo o livro ali, porque ele é bem truncadão assim, cara. E então se ele fizesse tudo aquilo lá nos filmes, o filme ia dar um fracasso de bilheteria e a gente não ia ter 3 filmes, né? Ia parar no primeiro ali e ia ficar por isso, ia ser aquele grande sonho de continuar aquela história. Então, Nolan foi muito esperto em fazer isso também. E mais algumas
pessoas vão se incomodar com um pouco dessa narrativa ali. Outro ponto que eu vi algumas pessoas falando é sobre o fio narrativo da história. Eu não achei tão confuso, tipo, eu consegui pegar a história, até porque eu conheci um pouco dela, por mais que eu não tenha lido o livro, então eu não senti tão confusa, porque ele tem momentos de flashback, flashback não, é a pessoa contando a história, né, daí aparece a cena em tela e tal, e tem a parte do Telêmaco, tem a parte do Ulisses, então tem várias tramas acontecendo e ela não é muito linear, mas eu não achei tão confusa assim de acompanhar, eu achei bem de boa. Para mim isso não foi um grande problema para o filme em si. Hi. Okay. E sim, Nolan sabe fazer fantasia, o cara mandou muito bem. Ainda tem um pouco de dedinho dele de pé no chão ali no filme, mas ele trabalha os elementos fantásticos do filme muito bem. A parte do Ulisses visitando as ilhas, que tem no trailer o Ciclope, né? Ele é bem humanoide, assim. E é muito incrível o CGI desse filme aqui, porque o Ciclope ele parece real mesmo, cara. Tu assiste o filme ali e ele parece um Ciclope de verdade, assim, bem incrível o negócio, tá? Nem mesmo os deuses. E não tem. Filme do Nolan é um evento no cinema. O cara pode ter os maneirismos que for, mas o cara sabe fazer filme de qualidade. Olha, Duna, no final do ano, vai ter que balançar muita areia para quando chegar no Oscar, papar os Oscars de Odisseia, porque a briga vai ser boa ali entre os dois, hein? Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. Vou estar falando uma passagem do filme em específico. Se não quer saber, quer ir sem saber nada da história em si, dá uma passadinha ali, mas não é algo que vai estragar a sua experiência, tá? Eu te garanto ali. É uma parte onde Ulisses vai numa ilha, eles vão atrás de comida ali e acham uma cabana, vão lá nessa cabana e tem uma bruxa. E essa bruxa, ela pega os soldados dele e transforma todo mundo em porcos. E ela transforma isso com a mão, como se estivesse moldando uma argila. Uma cena de body horror, cara, que eu não imaginava ver no filme do Nolan, assim. E é muito bem feita, assim, cara. E, tipo, é nojento ver, assim, ela transformando eles, o jeito que vai transformando os corpos deles em porcos. Meu Deus, cara, tipo, eu não imaginava o Nolan trabalhando com isso, cara. É muito bom. E os filmes dele, no cinema, é uma magia diferente. Tem uma outra cena em específico, que é uma tempestade, tá? Então, só pra colocar isso, que, tipo, eu quase fiquei cego no cinema, porque tava dando tanto clarão dos relâmpagos, que, cara, ficava tudo branco, assim, tinha que se proteger, assim, por causa que o relâmpago pegava muito forte, assim, e a tela ficava tão branca, assim, iluminava tanto, que te dava o cinema tudo escuro, né, e de repente aqueles clarões, assim, tu ficava sentindo uma tempestade mesmo, muito louco isso daí. Eu ainda posso salvá-los. E eu quero ressaltar como o Nolan melhorou nas cenas de ação, porque não sei se vocês lembram, no Batman era a cena de ação era muito corte, confusa, tu não conseguia entender o que estava acontecendo naquela luta. Então imagina aí essas cenas de ação, uma cena de luta épica, de espada ali, aqueles cortes frenéticos, não ia dar pra entender nada, ia ser meio broxante até no filme, né? Então quero dar meus parabéns ao Nolan por isso, tá? Parabéns, 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 Parabéns. E eu quero ressaltar a atuação do Matt Damon. Cara, eu gosto muito desse ator, sempre gostei das obras dele, e Identidade Bourne eu gostava bastante desse filme, dos 3 filmes do Bourne eu gostei muito, e eu gosto muito da atuação dele, e nesse filme ele tá muito bem, cara, como Ulisses. O cara mandou muito bem na atuação, e é um cara que eu vejo falarem pouco, tipo, ele é um ótimo ator, todo mundo elogia, mas ele devia ter um destaque um pouquinho maior do que ele tem na indústria, e olha, eu acho que ele vai ser um candidato ao Oscar de melhor ator do ano, hein? Então a galera aí tem que dar uma mexida aí. Paul Atreides, o nosso querido Timothée Chalamet, vai ter que não vai poder mais falar mal de balé e vai ter que atuar muito bem nesse filme de Duna. Já queria falar sobre outro ator do filme, que é o Tom Holland. Tipo, eu gosto dele, mas a atuação dele não compromete no filme,
Só que parece que todo filme que eu assisto com ele tá interpretando o Peter Parker de Homem-Aranha. E nesse filme ele também tá parecendo o Peter Parker, só que daquela época. Então, tipo, e o personagem dele é um pouco isso, é o filho que busca o pai, então, tipo, o Peter com o Robert Downey Jr. lá, com o Homem de Ferro, tipo, é sempre esse lance e ele parece que sempre tá atuando do mesmo jeito. Não é algo que estraga o filme, mas, assim, eu espero um pouco mais dele, porque tem aquele filme da Netflix, não vou lembrar o nome agora, vou colocar aqui na tela, porque é um nome muito extenso, é o Diabo não sei do que lá, aí vai estar ali na tela por aqui, mas ele manda muito bem nesse filme. É o único filme que eu assisti dele que ele dá uma diferenciada na sua atuação. O resto é muito, muito parecido, muito igualzinho, assim, e ele pode cair num limiar que ele vai ser tipo um Ryan Reynolds da vida, que vai ser sempre a mesma coisa, sempre o Deadpool, ele vai ser sempre o Peter, então o Tom Holland tem que dar uma escolhida em alguns papéis diferentes para sair dessa zona de conforto dele. Ninguém gosta de mim! E uma curiosidade sobre esse filme, que ele foi rodado inteiramente em IMAX 70mm. É o primeiro filme do mundo a ser rodado assim. Aqui no Brasil, pra você ter noção, não tem nenhum cinema que comporte este filme como ele foi filmado. Tem os IMAX, mas eles são a tela padrão, e ele foi filmado totalmente em 70mm. É uma resolução diferente, o tamanho da tela é diferente. Só tem 41 salas no mundo que comportam esse filme. Então, tipo, é um filme que é um marco histórico e foi feito toda uma adaptação só para esse filme, assim. Então, vocês, se puderem, vão ver no cinema, que é um evento muito legal. Tentem pegar uma sala, geralmente os cinemas têm a sala premium, que tem uma tela um pouco melhor, um som um pouco melhor. Eu consegui pegar aqui na minha cidade uma sala boa, assim, né? Então vale a pena para vocês experimentarem bem o que o Nolan queria passar no filme e para vocês terem essa experiência muito legal. Eu acho que está dormindo. E tenho que deixar aqui meus parabéns para o Ludwig Göransson. O cara, mano, fez uma trilha sonora espetacular para esse filme, é muito boa. Não é à toa que ele é um dos melhores compositores da atualidade. Eu já sou muito fã do cara, trilhas como do Mandaloriano, o cara fez Creed, fez Pantera Negra, o cara fez Oppenheimer, e Tenet também, do Nolan, ele fez. O cara, nas trilhas dele, ele manda muito bem. Sempre quando tem filme com trilha dele, eu gosto de pegar no Spotify depois para dar uma escutada, mesmo que eu não veja o filme, só para escutar a trilha, porque ele faz umas trilhas muito boas. E não é à toa que o bicho é o Hans Zimmer da atualidade, né, cara? Ele manda muito bem nessa trilha sonora e tenho certeza que ele vai concorrer ao Oscar também de trilha sonora do ano aí. E ele já ganhou, acho que umas 2 vezes, então vai em busca do tricampeonato aí. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! O filme ele tem duração de 2 horas e 52 minutos. É um filme bem longo, mas o Nolan sempre solta filmes longos, então já estamos acostumados com isso. Mas, cara, é uma experiência muito boa. Vale a pena ir no cinema. Vai lá, se prepara bem, vai no banheiro, tira a água do joelho, compra aquele baldão de pipoca para aproveitar a experiência, que vale muito a pena, cara. Tem filmes que é diferente tu ver em casa e tu ver no cinema. Pode ser meio saudosismo da minha parte, tava reclamando do saudosismo do livro, mas eu tô falando do saudosismo do cinema. É bem diferente a experiência, assim. Por mais que tu tenha um som legal em casa e tudo, a experiência do cinema é totalmente diferente, a tela, o sistema de som ali é único, então vale muito a pena vocês irem no cinema. É um ótimo filme de fantasia e ação, tem bastante cenas de ação, a história é bem legal, tipo, quem é leitor do livro desprende um pouco dessa coisa de, tipo, tem que ser 100% fiel. Vai lá e aproveita. O filme é uma coisa, o livro é outra, são obras diferentes, são jeitos de trabalhar a obra de formas diferentes também. Eu gostei muito do filme, particularmente. Eu dou uma nota 9,5 no filme, então a nota bem alta. Para mim, tá sendo um dos melhores ali filmes do ano, tá no meu top 3 já. Então, tô ansioso por Duna, que eu acho que pode batalhar ali de frente a frente com esse, mas o Nolan mandou muito bem nesse filme. Muita gente estava com receio por ser algo totalmente diferente do que Nolan fez, e eu acho que ele mandou muito bem. E é isso aí.
Então, vá lá no cinema acompanhar a Odisseia. Estreou ontem, já está em todas as salas de cinema. Vai lá acompanhar e valeu!